Olá, gente! Olá, vovó! Olá, vovô! Eu sou a vovó Margarete. E hoje eu vim contar para vocês uma linda história a convite do Elim, em agradecimento a Deus pela vida de todas as vovós, de todos os vovôs que têm sido bênção na vida dos seus filhos, dos seus netos. Então vamos para a nossa história, uma história linda. Olha, eu já quero dar aqui parabéns para todos os vovós, para mim também, tá, gente? Porque eu sou vó, eu tenho duas netas, a Esté e a Rebeca, e estou esperando também o Arthur chegar em novembro. Ô, beleza! Então vamos para a nossa história linda. A história de hoje está no livro de Timóteo. Conta a história de uma avó, Lloyd, da mãe Eunice, e de um menino chamado Timóteo. Então vamos para a nossa história? Para começar a nossa história, vamos orar ao Senhor agradecendo pela vida de todos os vovôs e de todas as avós? Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui, por essa oportunidade. E te agradecer a Deus, pela vida de todos os vovôs, todas as vovós, todos aqueles que têm sido bênção, um canal de bênção para transmitir a tua palavra aos corações dos seus filhos e dos seus netos. E aqueles ainda que não fez isso ainda, Senhor, que não te aceitaram, que o Senhor possa chegar, Senhor, entrar nos corações e fazer a diferença. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos à nossa história? Vamos ler aqui na Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1 e os versos 4 e 5. E isso já é Paulo falando para Timóteo, uma carta. Olha para você ver. Cadê? Aqui. Gente, aqui. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti, da fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd e depois habitou em sua mãe Eunice. Cadê Eunice? Deixa eu pegar Eunice aqui. Na sua mãe Eunice. A fé que primeiro habitou na sua avó Lloyd, depois na sua mãe Eunice. Que diferença essa avó fez na vida desse menino? Para hoje a gente vê o nome dele escrito no livro da vida, no livro, né, na palavra de Deus. Então vamos começar a nossa história? A nossa história começa assim. Em uma casa nasce um bebê muito lindo, filho da mamãe Eunice. Olha que coisa linda esse bebê, gente. Eu fico imaginando este bebê aqui, ó, passando a mãozinha no rostinho, se mexendo. Que alegria para aquela família. Esse é o pequeno Timóteo. Ele nasceu num lar onde a mãe dele ouviu muito a palavra de Deus, o Velho Testamento, pela sua mãe, a vovó Lloyd. Mas naquela família também, onde esse bebê nasceu, o pai era grego. A Bíblia não fala muito sobre o pai, só fala que ele era grego. Mas isso não impediu. Grego, ou seja, né? Uma pessoa que ainda não conhecia, talvez ele não conhecia a palavra de Deus ainda, não fala sobre ele. Talvez aqui nessa época que Paulo conhece eles, talvez elas eram viúvas, não fala ainda, mas só fala que o pai dele era grego. Naquela época era muito comum esse casamento entre gregos e judeus. Por quê? Porque era tipo assim, né, uma classe social, teria um nível mais elevado, então eram comum esses casamentos. Não vamos entrar nesses detalhes. Vamos falar aqui, hoje vamos falar muito sobre a influência positiva daquela avó Lloyd, da mãe Eunice, que conseguiu, né, transmitir para o pequeno Timóteo. Elas conseguiu aqui imprimir no coração do pequeno Timóteo o temor a Deus. Elas conseguiu aqui passar para ele uma fé genuína. O apóstolo Paulo fala de uma fé sem fingimento, que primeiro habitou no coração de Lloyd, depois Eunice e depois o pequeno Timóteo. Ou seja, quem ensinou para Timóteo foi a vovó Lloyd. E ela passou isso para Timóteo.
E naquela época não era fácil, gente. Não tinha o Novo Testamento, era só o Velho. Mas aquela avó, com temor, ela conseguiu transmitir para o seu neto. Ela conseguiu falar ali das maravilhas, dos feitos do Senhor. Eu fico imaginando a vovó Lloyd contando para o seu netinho sobre como Deus criou todas as coisas, como tudo foi feito. Eu fico imaginando ela falando, ensinando para o seu neto. Olha, existe um Deus que criou todas as coisas. Existe um Deus que nos ama muito. E Ele fez uma promessa que iria enviar o seu filho Jesus. Eu fico imaginando como que ela ensinou. Gente, e o tempo passa. E o pequeno Timóteo vai crescendo, crescendo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, guardando em seu coração pelaquela avó, pelaquela mãe. E a Bíblia diz que ele era conhecedor do Velho Testamento. Bom, se ele era conhecedor, foi porque elas ensinaram com muita dedicação. Olha para você ver, com muito amor. A Bíblia diz que Paulo, ele fala, né, que aquela fé que ele tinha não fingida, primeiro habitou em Lloyd, depois a sua mãe Eunice, e depois nele, que a gente vê, sabe o quê? A influência e o treinamento sólido dessas duas mulheres estabeleceram o fundamento para a salvação de Timóteo por meio da implantação das verdades das Escrituras, semeando a semente que germinou, frutificou, e a gente vai ver mais lá na frente o que aconteceu com Timóteo. Gente, aí Timóteo cresceu neste lar, ouvindo a palavra de Deus, aí eu vi tudo sobre Deus. Mas lá na frente, depois de Timóteo já adulto, olha o que acontece com Timóteo, gente. Vamos mostrar o Timóteo adulto? Já o Timóteo adulto, né? Aí, depois que ele ouviu da sua mãe, Eunice, da sua avó Lloyd, agora está aqui Timóteo, né? Já adulto, a sua avó, a sua mãe. Eu fico imaginando, né? Deixa eu pegar esse outro recurso aqui, que tá mais bonito colocar assim. Aqui rapazinho, né? Aqui o rapazinho ouvindo a palavra, que a sua avó, a sua mãe, Eunice, né? Ensinando para ele. E hoje, como tá falando de avó, vamos colocar mais a avó aqui. A avó dele ensinando para ele as palavras, né, da Bíblia. Ensinando ali, pegando aquele rolo, abrindo, ensinando. Aí a gente vai ver lá na frente, aquele menino que se tornou um rapaz já grande, um homem, né? Aliás, que por meio dos 17, 18, não sei mais ou menos quantos anos, aí o apóstolo Paulo vai lá na sua cidade, e o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, já coloca Timóteo para poder trabalhar, fazer a obra de Deus. Por quê? Porque quando Paulo esteve lá pela primeira vez, que Paulo estava pregando, Paulo ensinando, a Bíblia diz que Timóteo não teve dificuldade nenhuma de aceitar Jesus. Por quê? Porque ele já tinha ouvido falar pela sua mãe, pela sua avó Lloyd, sobre um Deus que criou todas as coisas. E o que ele entendeu ali? Eu não sei se foi na segunda ou na primeira viagem, que Timóteo já aceita Jesus. Acredito que foi na primeira, porque na segunda ele já dá serviço para ele. E por que ele acreditou? Porque é o seguinte, gente. Ele ouviu falar de um Deus que nos ama muito, que enviaria o Messias. Quando o apóstolo Paulo chega lá, que começa a anunciar que Jesus já veio, já morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, ele entendeu o quê? Que era já o cumprimento da palavra de Deus, aquela promessa que foi feita, que a avó dele ensinou para ele. Tudo aquilo que a avó dele ensinou sobre a palavra de Deus, que a avó Lois ensinou, já estava ali se cumprindo. E ele não teve dificuldade nenhuma. A Bíblia diz que ele não teve dificuldade nenhuma. E ali o apóstolo Paulo já começa a dar instruções para Timóteo, já começa a passar para ele ali, trabalho para ele. Ele já começa ali a fazer a obra de Deus. Por que isso? Porque houve um ensinamento. A Bíblia diz que a avó dele, ela conseguiu imprimir no seu coração, com a influência que ela tinha da palavra de Deus, ela conseguiu imprimir no coração do neto dele o temor, a fé, uma fé genuína, uma fé não falsa. Ela conseguiu ali, através da palavra de Deus, ser usada por Deus para ministrar no coração daquele menino. Aquele menino cresceu ouvindo sobre os feitos do Senhor, as maravilhas que Deus fez. E eu fico pensando assim, quantas vós Lloyds tem aí? Quantos Timóteos estão aí
querendo, necessitado de ouvir a palavra de Deus. Vovó, vamos ser canal de bênção, vamos ser como Lloyd, vamos pegar esse exemplo. A Bíblia diz que o Timóteo, quando o apóstolo Paulo começou a falar, ele não teve dificuldade porque ele já tinha ouvido. E a Bíblia diz, nos conta também, que o Timóteo agora começou a ser um obreiro, já pastoreando em igrejas. Olha que maravilha, a vovó não perdeu tempo não, ela ensinou desde bem pequeno, desde bebezinha ela estava ali ministrando. E eu quero dizer para você, que através dessa história Deus está falando com você, venha despertar, Lloyds, venha despertar, vovós, não se acha velha demais não, você consegue falar? Você consegue contar uma história bíblica para o seu neto? Você consegue ministrar a palavra no coraçãozinho do seu neto? Senta com ele. Fala para ele. Conta para ele os feitos do Senhor, as maravilhas que ele fez lá no passado. Quando ele libertou o povo no Egito. Conta para os seus netos tudo que Deus fez e que fará. E não esqueça de falar para ele que ele enviou o seu filho por você, por amor a você. E um dia ele vai vir nos buscar. Conta para eles a história de Abraão, o nosso pai na fé. Conta para eles tudo que Abraão passou. E tudo aquilo que Deus estava com ele. Abraão teve lutas? Teve. Mas Deus estava com ele em cada luta e dando vitória. Conta para eles de Noé, que conseguiu influenciar a sua família a entrar na arca. E ali eles receberam salvação. Começa a influenciar o seu neto. Começa a contar para o seu neto que nós, a família, é um projeto de Deus. Deixa eu pegar aqui assim, tem um recurso aqui bem bacana que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que você pode estar fazendo e deixar na sua casa. É uma frase bem bacana para toda vovó fazer e deixar para o seu neto e dizer para o seu neto que a família, cadê? Deixa eu colocar aqui, que a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Foi Deus que constituiu a família. A primeira família foi constituída lá no Éden ainda. Quando Deus criou Adão e Eva, homem e mulher. Nos dias de hoje, a gente está vivendo tanta coisa ruim. Nós temos o dever, a obrigação de ensinar aos nossos netos o temor do Senhor, as maravilhas do Senhor. Deus quer usar você, Deus quer usar cada vovô, para ministrar no coração dos nossos netos, dos nossos filhos, o temor do Senhor. E a homenagem de hoje é para você, vovô, é para você, vovó. E dizer para vocês que do mesmo modo que a vovó Lloyd conseguiu transmitir para o seu neto Timóteo, ela conseguiu ali imprimir no coração dele um temor a um Deus que pode todas as coisas. Ela conseguiu implantar ali na sua memória, na sua mente, que Deus é um Deus todo-poderoso. E o resultado a gente viu lá na frente. Você também consegue. Ora, pede ao Senhor sabedoria e não deixe de falar para os seus netos, para os seus filhos, sobre o temor do Senhor e as maravilhas que Ele fez e que Ele fará. E não esqueça de dizer para eles que Ele nos ama tanto, tanto, que Ele enviou seu Filho Jesus e está voltando para nos buscar e que precisamos ficar preparados. Que Deus abençoe todos os vovôs, todas as vovós e tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado na presença do Senhor. E que onde esse vídeo chegue, que você medite na palavra de Deus, você começa a ler a história de Timóteo aqui. E aí você vai ver quanta diferença aquele menino fez. E hoje a gente pode ver o nome da Lloyd, o nome da Eunice, o nome de Timóteo na palavra de Deus, escrita aqui nas Escrituras. Que legado, que coisa linda. Deus quer te usar também, para que os seus netos, os seus filhos venham fazer diferença numa sociedade tão corrompida, mas que eles venham ser bênção, canal de bênção. Nós podemos ensinar, enquanto estamos ensinando um artesanato para as nossas meninas, nós podemos estar falando de um Deus que criou todas as coisas. E aí a gente vai ver que as nossas meninas, essas meninas que hoje
andam por aí na cidade, em tudo quanto é lugar, sem Jesus, com os corações vazios, agora vão dar, ó, frutos através do ensinamento da palavra de Deus. Deus está convidando todo vovô, toda vovó a ministrar nos corações vazios, na sua rua, o temor do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostaram. Quero agradecer aqui a tia Gina e toda a equipe do Elim, a tia Eulalia, pelo convite. E essa história é uma homenagem a todas as vovós. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Um beijo, um abraço no coração de vocês. Que a bênção do Senhor seja com vocês constantemente. Amém.